Olá, bom dia! Seja bem-vindo! Estamos começando o nosso Estúdio Câmara aqui na TV Câmara Campinas. Hoje é quinta-feira, dia 24 de abril, e hoje é Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, Libras. E a TV Câmara Campinas tem toda a sua programação com a equipe de Libras, né? É muito importante essa inclusão. E o tema do programa de hoje é profundamente humano. Gente, nós vamos falar de luto. Ao contrário do que muitos pensam, o luto não acontece apenas diante da morte. Ele pode surgir em diversas situações de perda, como o fim de um relacionamento, a perda de um emprego, a mudança de cidade, o diagnóstico de uma doença, entre tantas outras rupturas que mexem com a nossa identidade e rotina. E hoje para falar sobre luto, nós estamos recebendo duas convidadas muito especiais que vão nos ajudar a compreender esse tema com profundidade. Recebendo aqui no estúdio, ao vivo com a gente, a psicóloga Júlia Gomes. Ela é autora do livro Saudade, Caderno Terapêutico, e daqui a pouquinho você vai interagir com ela e ela vai falar para a gente sobre luto. E pelo Zoom nós estamos recebendo a vice-presidente da ABM Luto, Associação Brasileira Multiprofissional, ela que é professora também, Marília Ávila Freitas, daqui a pouquinho conversando com a gente, participando aqui ao vivo do nosso Estúdio Câmara. E aí, você que está do outro lado também, é claro, participa conosco com o seu depoimento, com a sua dúvida, com o seu comentário. Conta pra gente, você sabia que o luto não é só pela morte? Então manda pra gente aí a sua mensagem. Nosso WhatsApp está na sua tela, 19978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente atualiza para você as notícias e a previsão do tempo, e parece que o tempo vai mudar na nossa região, viu? Atualizando as notícias, gente, tem uma notícia bem legal para vocês. Olha só, pacientes da oncologia do Hospital Mário Gatti vão receber perucas da ONG Cabelegria. Uma peruca pode gerar um grande sorriso. Esse é o mote da ONG Cabelegria, que estará na unidade de alta complexidade em oncologia do Hospital Municipal Mário Gatti hoje, daqui a pouquinho, às 9 da manhã, e ficará lá das 9 até às 4 da tarde. Durante a ação solidária, serão entregues perucas a pacientes em tratamento contra câncer, e também haverá corte de cabelo gratuito para doação, viu? Aberto aos colaboradores do hospital e também a toda a comunidade que quiser fazer essa doação. Então, para doar é necessário ter no mínimo aí 15 centímetros de cabelo, e a entrega das perucas será feita no charmoso banco de perucas móvel. A Cabelegria transformou um caminhão em um mini salão todo rosa, onde as perucas elas ficam expostas em prateleiras, e os pacientes oncológicos eles recebem atendimento humanizado e exclusivo para escolherem suas perucas. Ao todo, 21 pacientes poderão escolher perucas e ter o atendimento especializado no local. A parceria da ONG Cabelegria com a Unacom acontece desde 2001, com apoio às pessoas que enfrentam o câncer, especialmente aquelas em processo de quimioterapia. O objetivo dessa parceria é resgatar a autoestima e o bem-estar dos pacientes durante o tratamento, visando a recuperação física e também a recuperação emocional. A ONG Cabelegria, gente, existe desde 2013 e tem o objetivo de levar autoestima e sorriso aos pacientes oncológicos e pessoas com patologias que tenham como sintoma a queda de cabelos. A instituição social já recebeu mais de 420 mil doações de cabelos e doou mais de 14 mil perucas. A ajuda pode ser feita de três maneiras, tá? Pode ser feita financeira, a cada R$ 100 doados, uma peruca é produzida e doada. Doação de cabelos também, além de apoio e patrocínio. O setor de humanização da Rede Mário Gatti é um ponto de coleta de cabelos em Campinas, e o material doado é posteriormente enviado à Cabelegria para a confecção de perucas. Para quem quiser se interessar na doação de cabelo, é só entrar em contato. Olha aí o telefone, 1937725880, 1937725880, das 8 às 4 da tarde, ou então por e-mail, humanização@hm
mg.sp.gov.br. Super vale a pena e é uma ação magnífica que transforma, com certeza. Vamos lá, gente, mais informação chegando. Hoje, na Câmara de Campinas, tem audiência pública e a audiência pública hoje vai debater o fim da escala 6 por 1. Essa audiência acontece às 7 da noite, será presidida pela vereadora Fernanda Souto para debater aí o fim da escala 6 por 1 e também os impactos da redução da jornada de trabalho em Campinas. A audiência integra as atividades da Frente Parlamentar, também criada pela vereadora, com apoio à proposta de emenda constitucional sobre o fim da escala 6 por 1 no Brasil. Segundo os dados apresentados pelo requerimento que criou a Frente Parlamentar, Campinas possui mais de 433 mil trabalhadores com carteira assinada, o que, segundo o documento, demonstra o impacto positivo da medida a médio e longo prazo para a população campineira. O debate conta com a presença da pesquisadora da Unicamp, a Marilane Teixeira, especialista no tema jornada de trabalho, além de lideranças sindicais que vão tratar da perspectiva dos trabalhadores sobre os efeitos da carga horária atual e as possibilidades da mudança. A audiência pública vai ser realizada no plenário da Câmara, entrada pela Avenida da Saudade, 1004, bairro Ponte Preta. Você pode participar presencialmente ou então acompanhar a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, sinal digital 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra e também no canal da TV Câmara Campinas no YouTube. Lembrando que daqui a pouquinho, às 10 da manhã, tem no plenário da Câmara a terceira reunião ordinária da Comissão Permanente de Pessoas com Deficiências ou Mobilidade Reduzida. Notícias ok? Previsão do tempo. Previsão de mudança brusca no tempo ao longo desta quinta-feira, viu? Tem aproximação de áreas de instabilidade no estado, a previsão de chuva moderada a forte a qualquer hora do dia em todas as regiões paulistas. Durante a chuva forte, há risco de rajadas de vento forte, raios e queda de granizo, tá? De acordo com o CEPAGRE, mínima 17, máxima 27, então pode ser aí que no período da tarde já tenhamos a mudança de tempo. Vamos lá então, gente, olha só, vamos falar de perda, de luto, né? Cada perda significativa pode gerar um processo de luto e esse processo precisa ser vivido com respeito, acolhimento e sem pressa. Hoje nós vamos conhecer melhor o conceito de luto humanizado, que propõe uma escuta empática e o acolhimento real da dor, sem julgamentos ou imposições, sobre como cada pessoa deve se sentir. E para essa abordagem, nós vamos dar as boas-vindas às nossas convidadas, né? Vamos lá, recebendo com a gente ao vivo aqui no estúdio, psicóloga, especialista em luto, autora do livro Saudade, Caderno Terapêutico, com a gente, a Júlia. Júlia Gomes, seja bem-vinda, bom Obrigada, dia. obrigada, Rúbia, bom dia. Maravilhosa. A gente tem muito o que conversar hoje, né? Sem dúvida, muito bom estar Muito aqui. bem. E com a gente também estamos com a Marília. A Marília, ela trabalha, gente, ela é vice-presidente da ABM Luto, Associação Brasileira Multiprofissional. Seja muito bem-vinda, Marília Ávila de Freitas Aguiar. É com muito prazer que a gente recebe você pelo Zoom e com certeza a gente tem aí muito que conversar para a gente falar desse momento que todos nós vamos passar um dia, que é o momento de luto. Bom dia. Bom dia, para mim é um prazer e uma alegria estar aqui com vocês. Nesse programa, esse tema é muito importante. Precisamos conversar muito sobre o luto, até para desmistificar o tema. E como você mesmo disse, né, Rúbia? Este tema diz respeito a todos nós. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos viver a perda de alguém querido, a perda de algo significativo Muito bem. em algum momento da nossa vida.
Muito bem, gente. E você aí de casa, né? Você teve algum momento da sua vida que você já passou pelo luto? Mas quando a gente fala de luto, a gente não está falando só da morte. Claro que quando a gente perde alguém, a gente entra assim nesse período de luto. É um período que a gente precisa viver ele. Mas o luto também, como nós falávamos no início do programa, ele pode ser de uma perda. E a Júlia Gomes, ela é autora do livro Saudade, Caderno Terapêutico. Ela traz uma abordagem mais humanizada para o luto. E eu pergunto para a Júlia, o que que te levou a escrever esse livro e qual que é a importância de proporcionar, aos enlutados um espaço para revisitar memórias e integrar os sentimentos, né. Saudade, Caderno Terapêutico. Gente, olha só, olha esse livro aqui, é o livro da Júlia, e é sobre a motivação desse livro que eu pergunto para você agora. Tá. Vamos lá. Bom, acho que a motivação imediata de criar um livro foi a partir da minha perda, de uma perda vivida pela minha avó. Mas antes disso acontecer, eu já atuo com luto, né, há bastante tempo, e em um determinado momento, em 2019, uma mãe me procurou pedindo por espaço para poder falar sobre a sua dor de ter passado pela perda de 2 filhos durante a gestação e logo após o nascimento. E quando eu percebi que não era algo, era uma dor que ela estava me trazendo, mas que eram de tantas outras mulheres, de tantas outras famílias, que não tinham essa dor legitimada, reconhecida e validada, eh, me trouxe esse espaço, como é necessário a gente ter espaço para falar sobre as nossas dores, né. Numa sociedade que pouco a gente tem espaço para falar sobre as nossas tristezas, sobre a nossa humanidade, sobre aquilo que nos torna humanos, né, a gente, sente, nós somos seres de relação, a gente sente, a gente se vincula, então é claro que a gente vai sentir essas rupturas. Então, para mim, assim, acho que a primeira motivação do caderno, do livro, foi abrir espaço. Foi dar Uhum. algum lugar para que a pessoa pudesse se expressar, para que ela pudesse atravessar essa experiência, vivenciar esse processo de luto. Como você mesmo disse, né, o luto ele acontece de várias maneiras. Alguns são mais fáceis de serem reconhecidos pela sociedade, então, quando a gente fala de uma perda de uma avó, de um filho, de um pai, de uma mãe, a sociedade de alguma maneira já consegue se aproximar um pouco mais dessa experiência, valida um pouco mais, dá um tempo maior para a gente sentir. Mas quando a gente está falando, às vezes, de uma perda de um trabalho, Uhum. né, de uma perda, de uma separação de um vínculo importante, quando a gente está falando da perda de um animal de estimação, ou de uma aposentadoria, que eu me reconhecia, eu me constituí enquanto pessoa a partir daquela relação, Uhum. essa perda muitas vezes não tem lugar, né. Então a própria perda gestacional, muitas vezes como as pessoas não se relacionaram ou não tinha consciência do quanto aquilo era importante para mim, esse luto não tem lugar, não tem espaço. Então eu sinto que quanto mais espaços a gente tem como esse para falar sobre essas dores, mais possibilidade a gente tem também de validar essa experiência, de trazer de volta essa autorização para o sentir, né, que eu sinto que Uau! muitas vezes a gente não Uhum. tem. Exato. E isso pode vir de fora, como pode vir da gente mesmo. Uhum. Muitas vezes na nossa experiência, singular, a gente não se autoriza a sentir. "Ah, não, mas eu tenho que seguir. Ah, mas a vida continua". E sim, a Uhum. vida continua, mas naquele momento o que eu estou sentindo é dor, o que eu estou sentindo é saudade, o que eu estou sentindo é ausência, é um desencontro de mim mesma, né, um estranhamento de mim. Então como é importante a gente reconhecer esse processo que, como você disse, precisa ser vivido. Não é Exato. algo a ser superado, que eu passo esse obstáculo e acabou. Não, o luto é uma experiência que eu vou vivendo diariamente, que eu vou, me experimentando nessa nova forma de ser, nesse novo momento de vida, e abrindo espaço para esse novo chegar. Muito Então, bem. Que acho que é fala, isso. né, que fala maravilhosa, que fala importante nessa manhã de quinta-feira, da Júlia. E agora eu pergunto para a Marília que é membro da ABM Luto, tem acompanhado, né, Marília, várias famílias, várias histórias, várias situações. Aí eu pergunto para você, como profissional, qual que é a sua avaliação? Como que as pessoas têm, hoje, vivido esse momento,
né? Qual que é a importância de se viver esse momento de perda, de aceitar o luto, viver o luto e entender que ele vai passar? Qual que é a importância disso? Talvez o momento agudo da dor, isso diminui um pouco. Né? O processo de luto é aquele momento que não é breve, né? Não dá para a gente colocar em tempo cronológico, de coabitação entre a vida e a morte. Como a Júlia falou, né? A morte de alguém nos impacta porque muda, inclusive, a nossa identidade. Então, nós precisamos desse tempo de nos realocar nessa vida sem a presença física daquele que se foi. Né? Ou daquela atividade profissional, ou daquela condição em que eu estava, onde eu me identificava. Né? A importância de falar disso é exatamente isso, para que nós tenhamos esse tempo de reconstruir a nossa identidade a partir daquela perda. Né? Perdi, não serei mais tudo. Quem serei eu, então? Então, é este tempo. Então, esse tempo do luto, quando eu digo que não vai passar, né? A dor aguda, sim, ela passa, mas em algum momento ela pode mudar. Aquele cheirinho de brigadeiro que a mamãe fazia, aquele lugar de estacionamento que lembra, eu sempre parava aqui quando eu vinha com meu marido. Tudo isso vai nos remeter àquela história de novo. Né? E essa história é uma história de amor. O amor não morre quando a pessoa morre, ele continua. Então, esse período de coabitação, a gente aprender a viver esse amor sem a presença dessa pessoa, porque a vida continua. Uhum. Mas a história também continua. Né? Ela está ali, ela está ali. Ela continua nos acompanhando. Muito bem. Agora, sobre o tratamento, né? Qual que é o tratamento, Marília, que nós devemos ter com as pessoas que estão sofrendo o luto? Porque às vezes a dor é a tal da empatia, né? A empatia é você se colocar no lugar do outro e a sua dor é a minha dor. Mas não é bem assim quando a gente para e pensa na questão do luto. Então, para a outra pessoa, a dor ela pode ser imensa, intensa, mas para mim pode ser que não seja. E aí, qual é o tratamento que eu devo ter? Como deve ser esse tratamento humanizado para a pessoa, o colega, enfim, que esteja passando por esse estágio de luto? Você falou da empatia, né? Essa condição de nos colocar no lugar do outro, é impossível. Né? Eu me coloco ao lado. Empatia é eu ter a capacidade de me tocar emocionalmente na dor do outro. A dor do outro me toca. E desde que ela me toca, eu me sinto compelido, inclusive, a acolher essa. Aí a gente, a partir de empatia, que a gente vai para a compaixão. Primeira coisa, a mais importante, é validar a experiência que está vivendo o luto. Muitas vezes nós falamos, não fica assim não chora não, vai passar. Mas para quem está vivendo a dor naquela hora, pensar que vai passar não faz o menor sentido. Mesmo porque a pessoa ela não está conseguindo olhar a frente, ela está vivendo aquele momento. Então, talvez a nossa primeira postura é nos colocar ao lado. Olha, eu estou aqui ao seu lado para te ajudar dentro do que é possível. Em que eu posso te ajudar? Perguntar se tem ações de ajuda para cada pessoa, para cada um. O que é ajuda para cada um é único. Né? Para alguém pode ser, você pode me trazer um café, ou você não quer ajuda. Ok, eu fico aqui ao seu lado. Se você mudar de ideia, eu estou. Então, essa ação é de nos colocar ao lado, de validar a pessoa
está experimentando, né? A dor é legítima. Não tem tempo. Não é tempo de relógio que vai marcar início, fim, né? Como eu disse, nós vamos aprender a lidar com a ausência. E em alguns momentos essa ausência dói mais, em alguns momentos ela dói menos. À medida que o tempo vai passando, nós podemos aprender a lidar com essas coisas. E aí pode ser que ela dor um pouquinho menos, mas pode ser que não. Verdade, né? É isso, Marília. É muito importante a gente falar sobre luto, né? E principalmente sobre essa questão de como nós devemos lidar com a pessoa que está no seu momento de luto. O respeito e aquela questão da empatia que eu coloquei e a Marília pontuou muito bem. Você não vai conseguir se colocar no lugar da pessoa que está em luto. Não vai. Você precisa estar ao lado, né, Júlia? O que você traz no seu caderno terapêutico chamado Saudade, que nos ensina sobre o luto humanizado? E eu quero te perguntar também sobre aquela questão da pessoa que eu fiz algumas pesquisas sobre luto na internet e me deparei com algumas situações de pessoas que elas não conseguiram finalizar o ciclo do luto. Tem pessoas que vivem, se fecharam com o momento de luto e elas estão nesse momento de luto que é um momento sem fim. E as pessoas elas entraram em um ciclo de depressão, em um ciclo de não querer continuar. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre o luto humanizado que tem no seu livro e também sobre essa questão do fechamento, né, da interiorização, de não entender que tem um ciclo, ou para todos tem um ciclo de início, meio e fim? Como é? Acho já isso super importante, e vou começar talvez por esse lugar. Muito bem. Na ideia de ter um ciclo e ter fim, a gente vem com aquela grande frase de que luto tem superação, né? A gente se supera um luto. E Marília, né, me ensinou isso, Maria Helena Franco também. Luto não é como um obstáculo que a gente vai passar por ele e ele vai ficar lá atrás. Uhum. O luto ele vai atravessando a nossa experiência, a nossa vida. Como a Marília disse, não é algo que tem um fim necessariamente. Pode ser que venha uma data específica, um momento especial, e aquela memória, aquela saudade vai vir e vai doer. O que a gente, acho que o que você trouxe é como eu lido com essa dor, que às vezes fica e eu não consigo, às vezes, dar lugar, né? Ela não dá vazão. E eu acho que dentro dessa experiência do caderno, né, do caderno terapêutico, do livro Saudade, a ideia foi abrir possibilidades, oferecer caminhos, oferecer possibilidades para que a pessoa possa encontrar, na sua maneira, como atravessar essa experiência. Eu entendo que a gente não tem algo que o luto precisa ser vivido dessa forma. Não acredito que tenha um jeito certo ou errado de viver o luto. Cada um vai viver dentro da sua possibilidade, com os recursos que tem, com a estrutura, às vezes, que tem ao entorno, né? Esse entorno está dando suporte? Como que é a história de vida dela? Quais outros lutos ela já atravessou? Todas essas informações vão dizer para a gente, talvez, a complexidade daquela experiência. O quão difícil, né? O quão desafiador e quão complexo vai ser esse atravessar, esse viver. E por isso que a gente fala que é algo que é muito singular mesmo, é muito pessoal. No entanto, na ideia do livro, eu trouxe uma forma que, para mim, fez muito sentido. Que pode não fazer sentido para todo mundo, né? Mas que eu entendo que, às vezes, algumas ações, a gente poder falar sobre aquela pessoa, acessar o que é muito significativo, falar sobre aquela história vivida, falar sobre aquilo que eu sinto saudade, quando a Marília falou, o cheiro do brigadeiro na panela, né? São coisas que foram marcando a nossa história. Sim. E muitas vezes, quando eu trago isso para perto, eu vou atendendo essa necessidade do meu corpo, da minha saudade. Então, eu sinto que a saudade, de alguma maneira, ela manifesta aquilo que a gente sente falta, aquilo que era importante, aquilo que tem um lugar dentro de mim. Uhum. E quando eu posso me aproximar daquilo que, nossa, que saudade disso. Então, hoje, por exemplo,
num dia que está mais doído o meu luto aqui, eu vou para a horta, pego um pouquinho de cidreira e faço um chá de cidreira como a minha avó fazia. E dessa maneira eu vou me aproximando dessa relação, eu vou encontrando outras formas de me relacionar com aquela pessoa que é muito importante. Porque na experiência do luto, o que a gente já trouxe aqui, eu vou precisar me despedir, sim, daquela forma física, daquela relação do toque, né, da conversa, da voz, mas eu vou também encontrando outras maneiras de me relacionar. E aí, nesse sentido, claro que para algumas pessoas, esse processo de viver, de se adaptar, pode ser mais desafiador, dependendo da experiência dela, né? Mas aqui dentro do livro, a proposta é abrir esses caminhos, abrir possibilidades para que a pessoa possa encontrar quais são esses caminhos para ela, né? Quais possibilidades ela tem, dentro da história dela, dentro da possibilidade dela. Então, né, você que está aí nos ouvindo, eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que você atravessou, quais experiências você já teve, só você sabe. E só você sabe o tamanho dessa dor, dessa ausência, né, desse buraco que está aí, do quanto essa perda desmoronou tudo aquilo que você tinha construído, todas as ideias, todos os planos, os sonhos, os projetos. Então, esse caminho também de reconstruir pode ser bastante desafiador. Mas eu acredito que quando a gente dá espaço, dá lugar para que isso possa existir, de reconhecer, não, isso dói. Dói porque tinha uma importância para mim. Tem um lugar aqui dentro de mim que isso ocupa e que muitas vezes a gente não quer que deixe de ocupar. Eu falo que eu não quero deixar de lembrar da minha avó. Eu não quero que ela seja esquecida. Sim. Então, o luto também é esse processo de como que eu integro essa pessoa na minha experiência. Como eu integro essa pessoa no meu dia a dia. Porque relações significativas, situações que me constituíram enquanto pessoa, elas vão fazer parte de mim, da minha história, né? Então, eu acho que é muito nesse caminho. Então, o livro, ele traz um pouco uma possibilidade, né, de caminho, de atravessamento, de contar e recontar a sua história, porque muitas vezes a gente vai mudando a nossa narrativa, a gente vai contando a nossa história de um outro jeito. E aí o livro, a ideia é que ele possa ser esse espaço, né, de ir acomodando as ausências, porque as ausências vão estar ali, mas como que eu acomodo ela? É como se eu pegasse um armário e falasse assim, ó, aqui tem espaço para essa dor existir. Nem sempre eu vou olhar para ela, nem sempre eu vou precisar, né, olhar para ela de cara. Mas vai ter dias que eu vou precisar olhar para essa dor de frente e falar, ok, dor, o que você está me contando hoje? O que você quer me sinalizar no dia de hoje? Né? Às vezes essas ausências que vão fazendo e que como que a gente acomoda? Então eu acho que a nossa história vai contando para a gente como que a gente acomoda isso. Que fala profunda, que maravilhoso te ouvir. Mostra o livro, por favor, para a gente. Olha lá, ó, a produção já... olha só, olha que livro... você olhando ele assim, já você sente um negócio, né? Uma coisa assim. E ele vai tendo espaços, né? De colocar receitas afetivas. Uau, ele vai tendo espaço para a gente ir acessando quais eram as nossas memórias, o que tinha de significado, muito bom. Né? Que símbolos representavam aquelas pessoas, porque às vezes também é uma forma de me aproximar. Então, eu, por exemplo, te dei um dente de leão, né? Que é até a capa do livro. Ganhei um livro também, uma caixinha toda carinhosa, né? Algo assim muito gostoso, é um carinho, é um sentimento. O seu livro traz isso. Se a gente olha a capa do livro, né, Marília? A gente sente é uma sensação gostosa. É muito bom, foi muito assertiva. Obrigada, muito bom mesmo, viu? Eu espero que possa ser esse espaço de acolhimento para muitas pessoas. Muito bem. Agora, você e a Marília têm algo em comum que eu percebi, né? É isso, né? Marília é minha professora, Marília é minha mestre. É com quem eu tenho a honra, né, de compartilhar e hoje me aproximar mais dela. Então, Marília é uma referência hoje, né, para mim e aprendo muito com ela. Então, tenho aprendido cada vez mais e sou muito grata. Então, para mim é um carinho poder estar aqui com ela também, porque aprendi muito com tudo que ela traz, com esse lugar humano, com essa fala sensível. Então, que bom que a gente tem esses bons professores, né, esses bons mestres. E eu acho que no processo de trabalho com o luto, como é importante a gente buscar esse conhecimento.
Então, Marília é um caminho, né? A BMI Luto traz essa formação também para profissionais da saúde terem esse olhar voltado para o luto, porque a gente não aprende isso na faculdade. Sim. Né? Então, isso não vem já ali dentro do nosso curso. Então, buscar conhecimento, porque o olhar para quem tem esse conhecimento de luto, ele vai acessar colocar do lado, não arrancar a dor. E tudo isso eu fui aprendendo muito com essas professoras, né? Maravilhosa. Então, olha aí, isso. Marília. Tá vendo só? Olha só que maravilhoso a gente poder ver, né, o resultado do nosso trabalho, né? O pessoal da BM Luto trabalhando e fazendo aí uma formação. Eu gostaria que você explicasse para a gente a importância do profissional de saúde entender, estudar e executar, né, toda esse conhecimento referente ao luto hoje. Primeiramente, eu quero falar que eu fico muito lisonjeada de receber elogios aqui na Júlia, né? Mestre é aquele que de repente aprende. E eu aprendo muito com ela também. A BM Luto é uma associação que reúne profissionais da área de saúde, educação, da área jurídica, que interessaram em processos de enlutamento. Né? Então, essa é a função da BM Luto. Estamos, inclusive, agora, em julho de 23 a 26, estamos realizando o 4º Congresso Brasileiro sobre o Luto e 5º Congresso Luso Brasileiro sobre o Luto. Vai ser na cidade de Vitória e o tema do congresso é exatamente a inclusão, a inovação e a transparência. Porque nós acreditamos que o luto humanizado não é uma superação, é aprender essa coabitação, essa acomodação de ausências, como a Júlia tanto falou. Esse processo de luto, e talvez eu acho que é importante a gente falar disso, você provavelmente na sua pesquisa aí na internet, você deve ter se deparado bastante com as fases do luto e tudo mais, entendendo que luto não é fácil. Né? Não é um processo estanque, ele não é um estado, ele é um processo. Então, como tal, não existem as fases. O que a gente trabalha? A ideia, a gente tem uma ideia melhor de como o luto acontece. Vamos pensar num pêndulo. Tem hora que o pêndulo está para cá. Né? Então, assim, eu preciso abrir esse armário, reviver as minhas memórias, eu vou lá no caderno terapêutico, eu anoto, eu escrevo, eu busco uma fotografia, eu pego uma receita afetiva. Né? Mas tem hora que eu estou ali, a minha vida está seguindo, estou estabelecendo novas relações, a vida está continuando. Né? Então, é este movimento pendular, ora, vincado para essa vida que continua e ora voltado para essa ausência que se presente. Né? É muito importante os profissionais que lidam com pessoas compreendam como acontecem os processos, que deem acolhimento para essas pessoas, porque o luto vai fazer parte da vida de todos, independente de quem seja. É um fenômeno muito universal. Né? A maior parte das pessoas vai passar por esse processo de um modo tranquilo, podemos dizer até assim, funcional, consegue seguir com sua vida a despeito ou trazendo caminhando e acomodando essa dor na sua caminhada. Algumas pessoas não. E é importante que nós conheçamos como que acontece esse processo de luto, porque nós precisamos identificar como que podemos agir ali para que esse luto não se complique. Né? Talvez o primeiro, como eu vou me repetir aqui, né? A primeira providência é essa atitude de acolhimento, de validação. Quando a Júlia contou, recebeu
solicitação de mães que queriam falar sobre as perdas, sobre as suas perdas de filhos, que nem tem nascido ainda, né? Que são, você imagina quantas pessoas não têm esses sentimentos validados. E o que nós trazemos da importância de esse luto é poder reconhecer sinais que possam nos guiar nessa condução para que a gente possa viver o luto de uma forma saudável. Muito bem. Professora, mestre, né? Que maravilhoso, que dia gostoso, que manhã importante para a vida de cada um de nós, porque nós estamos tendo aqui compartilhamento de conhecimento referente a uma situação em que todos nós vamos passar um dia, né? Então é importante a gente entender o luto, né? É importante a gente saber como lidar consigo mesmo e também com as pessoas próximas que irão passar por essa situação em algum momento da vida. Agora, 8h43, nós abrimos o nosso WhatsApp para os nossos telespectadores, Marília e Júlia. Então, o pessoal já mandou perguntas, dúvidas e também depoimentos. Vamos fazer o seguinte, vocês falam muito bem, eu estou adorando ouvir as duas, isso aqui é uma aula, isso que está maravilhoso. Vocês têm uma sensibilidade no falar, assim, que muito me admira. E assim, já estou fã, adorei falar com vocês duas. E com certeza o pessoal de casa também. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um ping-pong, tá? A Marília responde uma e a Júlia responde outra pergunta. Porque agora 8h43, daqui a pouquinho a gente tem que encerrar e quando o papo é bom, a gente nem percebe que a hora está passando. E veja bem, nós estamos falando de luto, nós estamos falando de algo que dói, mas é importante a gente fazer essa abordagem. Vamos lá, o Marcos do Jardim Nova América. Sempre achei que luto era só quando alguém morre, mas ouvi falar de luto simbólico e antecipatório. Quais são os tipos de luto que existem? Eu vou puxar essa pergunta e pedir a resposta da Marília. Por gentileza, Marília, vamos responder o Marcos. Muito obrigada. Gosto muito de falar sobre luto antecipatório, né? Quando estudamos, muitas vezes nós ficamos pensando, quais os tipos de luto? Quem vai estudar profundamente vai ver que é o luto que a gente chama de normal, luto funcional, algumas situações de luto adiado, algumas situações de luto inibido, os lutos não reconhecidos, não validados, né? Luto simbólico, quer dizer, não seria algo específico, né? Mas talvez relacionado a não necessariamente quando alguém morre, mas quando perdemos a vida. Em relação ao luto, essa é uma ideia que vem muito atrelada aos lutos do adoecimento. Luto antecipatório é luto pela perda que está por vir, né? Tão comum em adoecimentos graves, que hoje, inclusive, estamos revendo esse conceito, que nós estamos vendo que quem está no adoecimento grave não está vivendo a dor do luto pela perda que está por vir. Já tiveram várias coisas que já aconteceram, como a perda de saúde, a perda, né, do status de saudável, a perda de autonomia, a perda de status social, a perda de potência emocional, essa perda de papéis, né? Então, são várias perdas que vão se sucedendo e vão se acumulando. E também chamamos de luto antecipatório, que é dessa perda que está por vir. Então, a esse conjunto de perdas ligadas aos adoecimentos graves, potencialmente fatais, que nós hoje chamamos de luto total. É um conceito novo que estamos desenvolvendo agora, estudando cada vez mais, buscando as referências que já pesquisaram sobre luto, em especial os lutos do adoecimento,
para consolidar essa ideia. Então, ampliar esse conceito de luto total, por exemplo, nós temos mais condições de estar junto com essas pessoas que estão vivendo adoecimentos graves e suas famílias, né? Porque não é só aquele quem é o portador do diagnóstico, mas todos nós estamos juntos aí nessa caminhada desses adoecimentos para poder dar um suporte para que possam ter uma vida de qualidade enquanto até vida, mas pensando também em uma morte digna e no acolhimento daqueles que ficam com essa morte do ente querido. Espero ter te respondido. Muito obrigada, Marcos, Marília também. Vamos lá, produção, tem mais? Pode mandar para a gente, se tem mais perguntas, depoimentos, pessoal participando, pode colocar na tela. Nós estamos aqui falando sobre luto aqui no Estúdio Câmara ao vivo e a Luciana do Jardim Leonor fala para a gente: perdi meu marido e meus 2 filhos reagiram de formas opostas, tá? Ela perdeu o marido e os 2 filhos reagiram de formas opostas. Um se fechou totalmente e o outro finge que está tudo bem. Como viver meu luto sem culpa? Olha a situação da Luciana, hein, Ju? Desafiador. Primeiro, eu sinto muito pela sua perda, Luciana. E eu sinto que aqui a gente traz exatamente o que a gente trouxe, o quão pessoal né, cada experiência Sim. de luto. Então, 2 filhos que perderam o pai e cada um vai experienciar e viver de uma maneira. E temos essa esposa também na possibilidade, na necessidade de viver o seu luto, da sua forma. Então, claro que eu entendo que enquanto mãe, talvez exista um anseio, né, um desejo muito grande de acolher, ou de dar suporte, ou de arrancar aquela dor deles e tentar fazer com que, não, o que não está sentindo, talvez não sinta, ou o que está se fechando totalmente fale, mas talvez, né, e aí cada um vai encontrar a sua possibilidade, compreender que cada um encontrou a sua forma, dentro da possibilidade, do repertório, dos recursos ali que cada um tinha. Então, eu acho que compreender que isso é algo pessoal e, ao mesmo tempo, vocês estão dentro da mesma casa, né? Então, se para você falar sobre isso é algo que acalenta, que conforta, que você possa encontrar esses espaços. Se para o seu filho talvez seja mais estruturador e é o que ele dá conta, né? É aquele que ele dá suporte, que ele tem suporte para atravessar, seja silenciar, embora seja difícil, que ele também possa ter essa forma. Então eu acho que, claro que acho que nessa experiência dela de culpa, fico aqui pensando o que ela pode, né, para onde que essa culpa foi, né? Mas eu sinto que muitas vezes a culpa ela vem na nossa necessidade talvez de controlar, de dar conta de algo que a gente não controla. Então eu quero buscar aquilo como o que eu posso fazer para arrumar isso, para tirar esse sofrimento deles ou para fazer com que eles lidem isso de uma outra maneira, e que na experiência do luto a gente não vai ter controle. Então, talvez compreender que nessa experiência, e acho que isso que torna ela tão complexa, a gente não tem controle mesmo dessa experiência. Cada um vai viver da sua maneira. Então, poder se acolher também de que você está vivendo da sua maneira, da sua possibilidade, e que eles também vão fazer esse caminho, talvez possa ser algo que reconforte um pouco, né, esse processo. Muito bem. 8h50, faltando 10 minutos para as 9. Nós estamos ao vivo, Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Estamos falando hoje sobre luto e atendendo, né? Conversando com você também, que está aí do outro lado, acompanhando a nossa programação. Muito bom dia aí para o Bruno, da Vila Marieta. Ele diz: perder a minha irmã foi devastador, mas entrar em um grupo de apoio me fez sentir menos sozinho. Falar sobre a dor ajudou a respirar de novo. É um depoimento, né, do Bruno da Vila Marieta. Importante falar, a gente precisa falar. No caso do Bruno, Marília, ele entrou em um grupo e isso o ajudou. Qual que é a importância da gente expressar, transbordar, colocar para fora o que a gente está sentindo? Os grupos de apoio eles têm um trabalho muito legal e bastante efetivo. Nós estamos
com os nossos semelhantes. O princípio da homeopatia, por exemplo, tem semelhante e cura semelhante. Né? Então, nós temos o espaço para poder nos expressar. E às vezes nem nos expressamos, só ficamos escutando, porque são histórias muito semelhantes. Apesar dos fatores que desencadeiam, que levem à morte de alguém ser diferente, a repercussão é uma só, é a dor. É a dor da ausência, é a saudade. Essa dor de ausência, nos grupos de apoio, nós vamos aprendendo que ela pode se transformar numa saudade, e numa saudade gostosa. Eu estou imaginando aqui, né, o caderno terapêutico da Júlia, e nós escrevendo historinhas gostosas que vivemos com aquela pessoa que perdemos. E aí, Bruno, né, você e sua irmã, imagino quantas histórias vocês tiveram em comum. E como que é importante reviver essa história, falar dessas histórias com ouvidos atentos. Ouvidos que vão acolher a história. Então, a função do grupo de apoio, é exatamente isso. Entre iguais, nós temos mais a liberdade de falar, porque a sociedade chega em tempo e fala assim, mas não é possível, já tem tanto tempo. Você ainda está falando nessa dor? Né? Quantas vezes ouvimos de pessoas viúvas, por exemplo, chegam nos nossos consultórios, que ouviram do próprio velório do marido, assim, não, daqui a pouco você arruma outro namorado, né? E mesmo pais que perdem bebês, que escutam e falam, não, vocês são jovens, daqui a pouco vocês têm um filho. Como se a vida de pessoas não tivesse, fosse algo assim que a gente vai ali desculpa o termo, no botequim da esquina, compra outro para repor. Não, não é assim. Né? A vida das pessoas é valiosa. E a ausência delas dói exatamente porque tem valor. Tem valor por quê? Porque tem amor envolvido. E o amor não acaba quando a pessoa se vai. Ele continua. E nos grupos de apoio, nós vamos encontrar pessoas falando amorosamente de pessoas que se foram e que vão escutar as palavras também dessa dor e com essa escuta. Então, assim, o que nos acalenta no luto é o amor. Se é o amor que causa essa dor tão profunda, que é a dor do luto, é também o amor que nos acalenta. Muito bem. 8h54. Nossa, eu estou aqui pensando, observando, analisando, aprendendo muito com vocês duas. Cada fala de vocês toca no profundo, porque é o amor, né? A gente sofre por conta do amor, mas é o amor que também traz o acalento. Isso é importante demais para o nosso dia a dia. A gente vive num automático muito louco, né? Você corre para lá, corre para cá, e às vezes a gente não percebe. Mas o amor, ele está em todos os momentos da nossa vida, e também nesse momento que nós estamos falando hoje aqui, que é o momento de luto. Agora, 8h55, tem mais? Tem. Agora temos uma pergunta. A Marta, do Jardim das Paineiras. A sociedade pressiona por superação rápida do luto. Como explicar para os outros que cada pessoa tem um tempo diferente? Então, né, Júlia, a gente falando sobre isso, e a Marta trazendo essa pergunta, que é muito importante, a resposta de pessoas que têm, sim, a informação e que estudam, né, referente a esse processo de luto, porque a sociedade pressiona, assim, por uma superação muito rápida, foi o que a Marília falou, tipo assim, vai passar, né, não é para tanto assim, né, como a gente explica para as pessoas que cada um tem o seu tempo diferente? A primeira coisa que me atravessa é que talvez eu preciso estar muito ancorada nessa certeza para mim mesma antes disso. Porque, claro,
que eu vou querer que o outro compreenda e que me dê esse tempo e que não me fale essas frases. E eu posso até colocar: olha, cada um tem seu tempo, eu estou vivendo a minha experiência. Ao mesmo tempo, se eu tenho isso muito certo em mim, eu já validei que acolha, é o seu luto, é o seu processo, não importa o que o outro diz. É como coloca um filtro, que também às vezes a gente quer que o mundo todo mude, mas eu acho que a gente está trabalhando para isso, né? Acho que a gente abrir esses espaços é abrir espaço para a gente falar e para que cada vez mais as pessoas percebam e tenham essa sensibilidade. Mas enquanto isso talvez não seja possível, coloca um filtro, né? E possa fazer o que vai ficar disso que a pessoa falou. Às vezes ela está querendo me arrancar a dor, porque para ela talvez seja muito difícil também me ver sofrendo, me ver doída. É difícil a Tem gente, essa questão né, também, né? lidar ali com as pessoas que estão próximas da gente, naquela experiência a gente não sabe o que fazer. Então, às vezes, na ânsia da pessoa de querer tirar a sua dor, ela fala: nossa, mas vamos, né, você precisa seguir, e ela quer arrancar a gente daquilo. Então, poder filtrar, tá, aquela pessoa está talvez querendo me acolher, mas ela não está sabendo, né, nessa fala não me acolhe. Mas se eu já fiz esse processo de isso é importante, eu estou vivendo no meu tempo, no meu processo, eu vou me respeitando, talvez seja um caminho possível também. Pelo menos é o que me atravessou agora. Muito bem. E a gente precisa entender e aprender todos os dias, é isso que a gente está fazendo aqui, porque o conhecimento liberta, né? E às vezes a pessoa que está repassando para você naquele momento de dor, tipo, para de sofrer, vai passar, não é assim? Ela também não tem o conhecimento, né, de que cada um vive no seu momento, cada um tem o seu processo. Ou então, às vezes, ela ainda não passou pelo luto, Sim. né? Por um luto. Então, fica essa questão aí do conhecimento. A importância de a gente trazer esse assunto e falar sobre isso. A importância de entender e aplicar no nosso dia a dia. 8h58, tem mais depoimentos ou perguntas? A Helena do Jardim Carlos Gomes. Quando meu pai faleceu, me apeguei à fé. Saber que ele foi salvo me trouxe paz. A espiritualidade pode mesmo ajudar a transformar a dor em esperança? Marília, a Helena do Jardim Carlos Gomes, ela perdeu o pai e se apegou à fé. Olha, Helena, eu também sinto muito pela sua dor. E sim, a fé é mais do que um recurso, é um caminho. E sim, é um caminho transformador em esperança, né? Entendendo que esse caminho foi bom para você. Ele serviu para você, é consolo, é um caminho onde você percorre de modo suave, às vezes não, mas que você se sente acolhida e essa é a sua dor transformada. Mas isso pode não ser para todo mundo. Eu espero que todos tenhamos fé e entender que fé independe de credo religioso, né? Talvez o processo de transformador em esperança seja um dos processos mais difíceis para todos nós, independente daquela questão que desencadeou a dor. No caso da perda do seu pai, por exemplo, fico feliz que você tenha encontrado esse caminho. Sim, continue brilhando por ele, enquanto ele fizer para você. E espero que faça sentido para você pela sua vida. Porque a espiritualidade não é algo que vem de fora. Todos nós temos a nossa espiritualidade. O que acreditamos que é maior do que nós, aquilo que nos remete à nossa transcendência. E que bom que você está nesse caminho. É um belo, mais do que um recurso, é um belo caminho para seguir em momentos de luto. Não só em momentos de luto. É verdade. Muito bem, 9h, 1 minutinho, que legal. Gente, nós temos mais uma pergunta, quer dizer, nós temos muitas perguntas, né? Mas dá tempo para mais uma pergunta, então vamos lá, a produção colocando na tela para a gente, a Ana Paula do Jardim Flamboyant.
Minha avó faleceu ontem, meus sentimentos. Ainda estou em choque, mas ver esse programa hoje me trouxe um pouco de consolo. É bom saber que a dor pode ser acolhida. Ana, sinta o nosso carinho, a nossa energia positiva para você e o nosso acolhimento, né, Júlia? Sim, fiquei aqui Eu emocionada, também. né, e que importante esse depoimento. Eu acho que esses espaços, eles são exatamente para esse lugar. Que bom que você sentiu que essa dor pode ser acolhida, que você possa dar lugar para essa experiência, para poder acomodar, né, tudo isso que está vindo. Às vezes, nesse imediato, a gente às vezes fica até meio entorpecido, ainda tentando se localizar, mas que bom que você pôde encontrar aqui hoje na nossa conversa, nesse espaço, um lugar também de consolo, de acomodação de tudo isso. Sinta meu abraço, viu? Ana, né? Um forte abraço em você. Marília, eu também me emocionei aqui. Eu também. E assim, claro que no momento que recebemos a notícia da morte de alguém, mesmo que seja uma morte inesperada, é claro que a gente fica em choque. Mas eu fico muito feliz em saber que a nossa conversa, que hoje com o Boa Mineira, a nossa prosa, trouxe um pouco de consolo. A ideia de viver no luto, de acolhimento de luto, é exatamente essa. Que nós possamos ter consolo para o. Né? Por isso que os grupos de apoio funcionam legal, por isso que os cadernos terapêuticos que Júlia se propôs a escrever, que escreveu com primor, né? Trazem também essa ajuda. Mas fico feliz, Ana Paula. Viva a sua experiência, né? Mas entendendo que é interessante que a experiência da morte ela vai caminhando e nos remetendo à vida de novo. Porque até a dor do luto está nos falando de uma vida que foi vivida. Muito bem. E aí, como é que a gente termina? Marcando um programa novo. Marcando uma nova prosa, uma nova conversa. Gente! Uma nova conversa. Porque é exatamente isso que nós precisamos, né? A pessoa, esqueci o nome da pessoa que falou do acolhimento da sociedade, que fica querendo que a pessoa volte logo para a vida. Então, assim, são esses espaços de conversas que vão desmistificando esse tema e trazendo essa experiência para a nossa vida. E aí a gente pode escalando melhor. Eu anotei aqui essa acomodação das ausências, vai ficando, a gente vai fazendo mais macios, vai colocando as nossas saudades, né? Cada um vem trazendo uma pouquinho, um pedacinho disso, um pedacinho de carinho aqui, outro carinho ali, e nós vamos nos sustentando as nossas dores pelas ausências daqueles nossos amados. Esses espaços são muito importantes para que a gente perceba que todos nós, enquanto sociedade, podemos sim ser acolhimento para esses que estão nessa dor aguda, como acho que a Ana Paula. Ana Paula, perdeu a sua avó ontem. E meu carinho. Muito bem. Pois é, gente, 9h05, eu encerro o programa desse jeito. Mas é isso, eu também tenho a minha dor, né? E também perdi a minha avó. E isso faz parte. E assim, olha isso. É isso. Hoje eu não consegui segurar. É isso. E porque é nesse lugar que a gente se encontra, na nossa humanidade. E que bom, né? Que bom, Ruba, que bom que a Ana Paula pode dividir a dor dela e que me tocou, porque no meu lugar também de quem já perdeu, né? E que vai tocando, porque aí me coloca nesse lugar de humana, é isso, eu sinto, eu vou sentir e tá tudo bem. Deixa eu me acolher aqui. Exatamente. Né? Somos seres humanos, sentimos alegria, sentimos dor, e é importante a gente sentir, né?
É importante que nós possamos sentir. Bom, gente, vamos lá. Ó, peço desculpas, sou jornalista, apresentadora, mas sou ser humaninho também. E é isso, a gente encerra o programa de hoje agradecendo imensamente a sua participação aí do outro lado, a participação das nossas entrevistadas, né? Considerações finais, por favor. Marília, que programa que trouxe assim algo muito bom para todos nós. Muito obrigada pela sua participação. Olha, agradeço mais uma vez a oportunidade, né, pelo convite. E aqui, Rúbia, é isso que nos irmã. As nossas emoções nos irmã. E o trabalho que fazemos, enquanto profissionais, trabalham com pessoas em situação de luto, é exatamente isso. Trazer essa possibilidade de vivência. E sabendo que, estou te pegando esse exemplo, a despeito da sua emoção, e não tem como a gente se desculpar por emoção, né? A despeito das nossas emoções, ficarem às vezes mais exacerbadas, outras vezes menos, é o amor que nos sustenta. E são as nossas emoções diante das dores alheias que nos irmãs e que nos humanizam. Exatamente, é bem isso mesmo. 9:07. Ai, Júlia, considerações finais, por favor. Eu só quero agradecer a você, quero agradecer a Marília por essa companhia gostosa, por essa conversa boa. E que bom, né, que a gente pôde abrir esses espaços, que bom que a gente pôde se emocionar. Então, que cada um, né, que assistiu, que acompanhou aqui com a gente, ou que ainda vai acompanhar, possa sentir esse abraço mesmo, quentinho, né, desse lugar de pertencimento, e que a gente possa cada vez mais abrir esses lugares. Isso, para mim, é algo que faz muito sentido. Então, muito obrigada, gratidão. Gratidão a você de casa, gratidão às nossas entrevistadas e gratidão a quem sentiu o que eu senti, o amor, né? O amor que transborda. A gente agradece a sua participação, lembrando que daqui a pouquinho, às 10 da manhã, será realizada no plenário da Câmara a 3ª reunião ordinária da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. E amanhã é sexta-feira, amanhã a gente vai tratar de outro tema importante. Amanhã a gente fala da autossabotagem. O que leva uma pessoa a se autossabotar? Você reconhece aí esse autossabotamento, né? E você sabe lidar com esse comportamento que, de repente, nos impede de atingir o nosso potencial? Esse é o nosso tema de amanhã e você, claro, vai participar conosco, porque eu tenho certeza que é mais um tema que vai te impactar, assim como o de hoje. Agradeço a sua audiência, a sua companhia. Desejo a você uma ótima manhã e um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Fique com Deus, se cuide, viva, ame e se permita a viver o seu momento. Combinado? Beijo grande, fica com Deus e até amanhã. Valeu, pessoal. Valeu, produção. E é isso, gente. A gente precisa transbordar o que a gente sente. E é isso que eu senti hoje e transbordei para você. É amor, é emoção. E assim é o nosso Estúdio Câmara. Fica com Deus. Tudo de bom.